Bom, continuando, agora a próxima, quero aproveitar aqui e perguntar agora um pouco sobre metaética. Tá. Porque é um assunto que eu não domino, que eu não conheço, eu li pouquíssima coisa, então talvez agora tu possa comentar um pouco de autores, talvez? Pode ser? Perfeito, perfeito. Bom, como a gente estava conversando, né, no início, basicamente a metaética é uma disciplina muito recente. Assim. Então, você tem, talvez, o grande pai, entre aspas, assim, da metaética seja o Moore, né? O George Moore é um filósofo do final do século XIX e início do século XX, né? E ele publica uma grande obra chamada Principia Ética, em 1903. Então, ali, de certo modo, acho que a grande maioria das pessoas que da metaética, né, reconhece que ali você tem o grande, digamos assim, autor que inicia como nós compreendemos a metaética hoje, né? Aí eu só faço um ajuste aqui e dizer o seguinte: é óbvio que lá no Aristóteles, no Plato, sei lá, no Descartes, sei lá, enfim, no Tomás de Aquino, no Hume, você tinha questões de metaética, mas elas não eram compreendidas e denominadas desse modo. Mas você tem questões metaéticas na história da filosofia. Então, sim, isso eu acho que não há discussão. Um exemplo similar é a filosofia da mente, né? Exato. Que está aí no século XX, Isso. metade do século XX, mas tem questões debatidas desde os gregos. Isso aí. Descartes, Kant, por exemplo. Exato. Discutem muito essas questões. Então, quer dizer, você tem uma disciplina que surge como tal recentemente, mas você tem discussões clássicas assim. Então, eu acho que o Moore é o grande autor assim do início, né? Nesse livro que eu comentei com vocês, Princípio Ética. Depois você tem a gente, digamos assim, tem uma corrente que a gente chamaria de emotivismo, né? E aí você tem grandes autores. Então, você tem o Alfred Ayer, você tem o Stevenson. Então, são filósofos lá, basicamente são professores de Oxford, que tem uma vertente na filosofia da linguagem, né? Que é a filosofia analítica, né? Isso, filosofia analítica, basicamente filosofia da linguagem, e trabalham também com ética, né? Então tem uma visão assim muito colada da metaética, no caso, né? Com a filosofia da linguagem. Então, até pelo menos final dos anos 1950 era mais ou menos essa toada. Aí você tem um ressurgimento, digamos assim, da ética, e o Rawls tem um pouco a ver com isso também, né? Uma série de autores reconhece que o Rawls também tem um impacto na, digamos assim, dá uma guinada nas discussões em metaética, porque elas ampliam. Então, se até o final do século, da década de 50, você tinha muito mais metaética ligada à filosofia da linguagem, dali em diante você teve uma abertura fantástica. Assim. Então, você tem várias teorias, várias propostas. Né? Então, você tem de um lado realistas, você tem construtivistas, você tem teóricos do erro. Né? Então, quer dizer, você tem várias propostas ali que você pode, de certo modo, se filiar a algumas delas. Né? Então, eu diria, bom, você tem o Moore aqui no início, você tem tanto o Ayer como o Stevenson depois, e mais recentemente, e aí recentemente estou dizendo depois dos anos 80, aí você tem grandes autores assim, que boa parte desses que eu vou citar agora, eles ainda estão vivos. Se vocês são, digamos assim, vocês têm cara de pau, vocês podem fazer um pedido no Facebook de amizade, vocês vão ver que eles têm perfis no Facebook, tá? Então, eles te aceitaram? Alguns eu tenho, por exemplo, um cara que eu estudei que se chama Michael Smith, ele é acho que tem 60 e poucos anos, ele tem um perfil no Facebook, de vez em quando fica... Troca uma ideia com ele? Não, trocar ideia não, eu fico curtindo as fotos dele lá ele dá atualmente ele dá aula em Princeton, né? Mas ele é australiano, então de vez em quando ele vai na Austrália, lá tem umas fotos na praia, assim, então a gente só fica tietando eles, tá? Sim, é o filósofo do século XXI, né? Tipo isso. Assim. Imagina o Hegel, o Kant, o Aristóteles, né? Um chapéuzinho, né? No Facebook, tá? No Instagram. Mas... Um canal no YouTube. Um canal no YouTube. Tem alguns até que talvez tenham. Mas, enfim, o Michael Smith é um deles. O Simon Blackburn é um outro famoso, assim, professor de Oxford. Eu tenho um livro dele de introdução à filosofia. Exato, tem um livro de introdução. Bom, ele muito é bom esse livro. E tem um dicionário também de filosofia, acho que é o dicionário Oxford. Sim, que é bastante conhecido também. Isso aí. Então, é um cara vivo, produzindo ainda. Tem o Alan Guibar. O Alan Guibar foi orientando o Rawls, então, para te ver que tem sempre uma relação, né? David Brink é um outro professor aí também famoso. Russ Schaffer-Landau, que é um professor também que é famoso, assim, organiza esses compêndios grandes da Oxford sobre metaética. Ele é um dos organizadores sempre. Tem o John Mack também, que é um grande professor, conhecedor de Hume profundo, assim, tem textos sobre Hume, tem um livro famoso do final, enfim, final dos anos 70, né? Enfim, tem um grupo
assim, não muito grande de grandes autores, né? Porque é uma disciplina bastante recente. Então, você tem autores que, como eu disse, boa parte deles ainda estão vivos, né? São reconhecidos, digamos, em vida, de certo modo, né? O problema é que talvez no Brasil você não tem, digamos assim, uma amplitude e um rol de pessoas que conhecem e discutem essas disciplinas tão grande quanto você tem em outros países, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, enfim, ou mesmo na Europa, né? Porque, de modo geral, a analítica está mais vinculada aos Estados Unidos e Inglaterra. Isso. Porque a filosofia continental é um pouco afastada desse debate da analítica, da linguagem, que tem com a metaética, por exemplo. Exato. O teu doutorado foi sanduíche. Foi sanduíche. Foi para Toronto. E pesquisar metaética. Isso, enfim, isso é uma dica também para quem quer fazer doutorado, né? Vocês podem pesquisar um período numa universidade fora, né? E eu me inscrevi assim e eu disse, bom, eu vou por conta mesmo, eu vou montar um projeto, assim, em inglês ali, mas não, também, isso é uma outra dica, não façam com muitas páginas, eles não vão ler, tá? Então façam um projetinho pequeno sucinto, 3, 4 páginas no máximo, né? Eu fiz um projetinho assim, bem enxuto daquilo que eu estava pesquisando, né? Aí eu já tinha certo mais ou menos o que eu queria pesquisar. E eu escrevi um e-mail para um professor, o professor Sérgio Tenenbaum, lá da Universidade de Toronto. E ele foi super rápido, assim, me respondeu, sei lá, em 3 horas ele me respondeu, que me aceitava, que me mandava carta. Enfim, ele foi assim, alguém que eu tenho muito respeito porque ele me acolheu muito bem e, digamos assim, foi muito atencioso, né? Isso, muitas vezes, eu acho que é importante, né? Reconhecer que tem grandes professores que também são humanamente, assim, pessoas fora de série. Então, ele foi fantástico comigo. Mas pode acontecer também que vocês mandem um e-mail para um professor, o cara não responda, mas vocês não percam a vontade, digamos, né? Vão enviando para outras pessoas. Eu tinha até plano C, assim, então eu tinha plano A, plano B e plano C. Mas tu ia esperar alguns dias para 3 horas. Né? 3 horas ele me respondeu. E daí, enfim, caminhei toda a documentação, fui para lá, fiquei 7 meses lá. E, foi uma experiência fantástica, assim. Então, eu participei de uma disciplina como aluno regular, assim, pedi para o professor se podia assistir, ele disse, por favor, entra ali. Eu me lembro no primeiro dia... Mas eu garanto que ele não falou né? Não, tia, pode... Eu que falava, assim, de vez em quando tava falando alguma coisa na rua em inglês, né? E aí, quando tu vê, tu falas um né? Daí eu disse, mas o que o cara tá imaginando que eu estou falando, né? O que é em inglês lá todo? E aí acabou acontecendo essas situações, assim, mas foi muito fantástico, assim. Traduz o né? Traduz o eu disse... Inglês não tinha uma tradução muito boa, assim, para aquilo que eu queria dizer, né? Mas, enfim, participei de uma disciplina, participei de todos os eventos, era um departamento grande, assim. Então, isso foi bom porque me possibilitou participar de vários eventos, assim. E, enfim, digamos assim, fizemos orientação com o professor, eu acho que eu encontrei ele em todo o período que eu estive lá 5 vezes, assim, então também foi legal por isso, assim, ele foi alguém que me acolheu de fato. Então, eu tinha escrito algumas coisas, ou quase toda a minha tese em inglês também, para que ele pudesse ler, né? E nós marcávamos um horário, uma vez por mês, e ele sentava, eu enviava o texto, sei lá, 3, 4 dias antes, ele lia e comentava comigo. Então, eu tenho os rascunhos guardados comigo, porque, enfim, não é sempre que isso acontece, eu acho que até é bastante raro acontecer, mas por isso que eu acho que é importante, né? Você também reconhecer quando tem um professor que de fato está interessado na tua pesquisa, né? Ainda que eu tivesse uma série de problemas, erros, né, digamos, incompreensões, sim, foi alguém que foi muito atento, assim, que gastou tempo dele com as minhas pesquisas. Então, foi alguém que, enfim, foi ótimo, assim, para mim. Importante na tua caminhada. Foi, certamente. E, para finalizar esse tópico, o tema de pesquisa da metaética, mas o que tu discutiu especificamente? Perfeito. Bom, tem um livro clássico, assim, para quem quer conhecer metaética, né? Infelizmente não tem tradução, mas é um livro de 1994, chamado The Moral Problem, então, Problema Moral, né? Tradução. Foi escrito por esse professor que eu estava comentando, né? Michael Smith, esse professor de Princeton aí. E esse livro, eu acho que ele é um clássico, assim, ele é bastante importante digamos assim, na estabilidade da metaética como uma disciplina relevante, assim, né, no contexto geral. E aí eu fiz um estudo crítico de algumas teses que ele defende lá. Então, fundamentalmente, eu fiz digamos, uma análise crítica de
problemas que ele discute naquele livro, assim. Fundamentalmente foi isso que eu acabei fazendo, assim. Então, diretamente eu não trabalhava com um autor, mas trabalhava com teses gerais, que são defendidas por vários autores, segundo a ótica do Michael Smith. Então, foi basicamente isso que eu fiz, assim. Então, enfim, são problemas relacionados à objetividade da moral, à motivação moral, né? Então, quando alguém diz que algo é certo ou errado, se isso implica que ela esteja automaticamente motivada ou não, ou alguém pode ser, digamos assim, simplesmente estar fingindo Sim. que está motivado ou não, enfim. Foi fundamentalmente isso que eu discuti na minha tese. Perfeito.